Bom, então estamos completando 10 anos de escola. Realmente é um momento muito especial, porque 10 anos é um ciclo que se completa. E para construir uma escola, esses 10 anos todos foram muito importantes. Para quem nos conhece hoje, não deve imaginar como as coisas começaram, e eu quero contar um pouquinho dessa história. Nós começamos com uma salinha bem pequenininha, que se chamava Estúdio Renata Bernardino. Mas por que eu abri essa escola? Essa salinha, na verdade? Primeiro, porque eu sentia que eu precisava criar algo novo em Porto Alegre. E que a gente não tinha aqui o estilo de escola que eu sonhava em ter. Onde as crianças tivessem a prioridade e, mais que isso, onde os professores realmente fossem muito valorizados. Depois, a gente precisou ampliar. Aí eu precisei de uma salinha para os bebês. Então a gente alugou 2 salas aqui na Cristóvão. Uma salinha do lado da outra. Mas aí começaram a chegar outros professores maravilhosos e a gente se deu conta, não, peraí, precisamos crescer ainda mais. Aí viemos para a Galeria Esplanada, na sala 312. Então aí já foi um outro momento, era uma sala grande e uma pequenininha. Ali a coisa começou a crescer ainda mais, isso é muito bom. Aí viemos para a sala que estamos hoje e esse ano ainda crescemos um pouco mais, alugando mais uma sala anexa, que virou a nossa sala dos bebês, a sala do Cici. E eu queria falar um pouquinho também sobre o Cici. Esse programa começou com uma estimulação musical para bebês e desde ali eu pude perceber que realmente fazer a diferença para bebês muito pequenos era muito importante. Eles precisavam realmente desse momento para se desenvolverem. E aí comecei a fazer os cursos e tudo mais. Aí a missão era conseguir inspirar outros professores para que quisessem também trabalhar com os bebês. E assim eu fui, pouco a pouco, despertando um ao outro. E hoje em dia nós temos já 5 turmas de musicalização para bebês. O Cici, que é esse programa oficial Suzuki Early Childhood Education. E além disso, podemos crescer com a quantidade de instrumentos que a gente oferece, porque eu comecei com o estúdio, era só violino, depois bebês e depois os outros professores. Então hoje em dia a gente tem piano, teclado, violoncelo, contrabaixo, violão, canto, enfim. Isso demonstra que é possível inspirar outros educadores para que eles também queiram sonhar o mesmo sonho. E qual é o sonho do Centro Suzuki? Bom, o nosso sonho poderia ser muitas coisas. Vocês devem pensar que a escola seja cada vez maior, que a gente vá para uma casa, que a gente tenha 300, 400 alunos ou qualquer coisa desse tipo. Mas, na verdade, esse não é o nosso sonho. O nosso sonho é realmente conseguir fazer a diferença em cada uma das famílias que vem aqui. Nós não pretendemos ser uma escola gigantesca, nós pretendemos continuar sempre sendo uma escola familiar. Que todos os professores conheçam os alunos dos outros professores e que haja esse entendimento de uma grande comunidade e amizade entre nós, tanto entre os professores quanto entre os alunos e as famílias. Esse é o nosso sonho, que a gente consiga despertar o interior de cada criança, a sensibilidade da música e conseguir gerar uma oportunidade de laço maior entre as famílias, entre a criança e seus pais. Bom, quanto mais pessoas a gente conseguir tocar dessa forma, claro que melhor. Então sim, queremos crescer, mas não queremos perder essa grande qualidade que nós temos enquanto escola, que é um diferencial, que é esse sentimento familiar que nós conseguimos construir. As pessoas chegam aqui e elas se sentem como em casa. A gente procura que essa seja uma segunda casa para as nossas crianças, para as nossas famílias. E a gente quer manter dessa forma. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os nossos professores e a forma com que a gente trabalha. O Centro Suzuki é bastante diferente de outras escolas porque nós temos uma equipe de professores e nós mesmos fazemos tudo. Então, isso começou realmente desde lá do estúdio, nós que criamos o contrato, nós que respondemos os clientes, nós que às vezes temos que limpar a escola, nós que preparamos o palco, nós que fazemos toda a concepção artística do espetáculo de final de ano, ou seja, a gente se divide em equipe para dar conta de tudo que uma escola necessita e acreditem, é muita coisa para fazer. Mas nós gostamos de trabalhar em equipe, é muito mais um coworking do que uma escola tradicional,
E a gente sempre pensou que realmente esse é o futuro. O futuro é a gente sonhar junto e, por isso, querer fazer junto. E esse é realmente o sonho do Centro Suzuki, uma escola do futuro, que pensa diferente, que não quer que as coisas sejam iguais, mas quer manter a tradição do ensino de música, a tradição de despertar a sensibilidade nas crianças. Bom, e a gente começou como um estúdio, porque era só eu e os meus alunos. Mas conforme foram crescendo os alunos e também os professores, que foram conseguindo também ser inspirados por essa ideia desse método maravilhoso, eu senti a necessidade de mudar o nome e realmente chamar de Centro Suzuki, porque Porto Alegre não tinha um espaço que fosse realmente totalmente focado em fazer o método Suzuki como é em outros lugares do mundo, porque esse método é um método sistematizado. Então, a gente resolveu criar essa escola com esse nome para que fosse um centro de propagação desse método, tanto para a formação de professores, como nós já oferecemos aqui alguns cursos onde a gente traz os professores de fora para darem cursos para professores, quanto para os próprios alunos. E o programa para bebês também, ele é oficial no mundo inteiro. Então, qualquer uma das nossas crianças, o que já aconteceu também, se precisar se mudar ou se precisar estudar um tempo em algum outro lugar do mundo, se procurar uma escola Suzuki, vai ter exatamente esse mesmo sentimento de estar estudando com o mesmo método. Isso para nós é muito lindo, porque mostra também um pouquinho de como a música pode ser um exemplo de uma grande fraternidade, onde a gente pode se comunicar em vários lugares do mundo. Inclusive, nós já tivemos aluninhos que moram na Noruega, que moram em outros países, que vieram passar um tempo e puderam ficar aqui durante suas férias fazendo aula. Isso é maravilhoso. Então, o que é o método Suzuki? Muitos já devem saber que se trata de um método da língua materna, porque ele acredita que da mesma forma com que a gente aprende a falar diversos idiomas, a gente vai aprender a música. Então a gente começa sempre ouvindo. Isso é uma das premissas aqui da nossa escola. As crianças têm que ouvir muita música, têm que ouvir as canções em casa, têm que estar imersos em um ambiente musical. Depois, elas vão aprender a produzir o som nos seus instrumentos, seja no piano, seja no violino, no contrabaixo, no violoncelo. E só depois disso vem então a leitura musical, exatamente como é o processo de aprender uma língua. Isso foi realmente um grande diferencial do Suzuki ter se dado conta de que isso seria eficiente. E a gente consegue ver os bebezinhos que estão assim com menos de um ano, reconhecendo os sons, aprendendo os ritmos. E quando a gente tem essa maravilha de conseguir acompanhar uma criança que começa bem de bebezinho e chega a um instrumento, a gente vê a diferença que fez ela ter passado todo esse tempo imersa no ambiente musical, ou a diferença que tem para uma criança que não teve essa oportunidade. E o método Suzuki, ele exige realmente que você tenha uma certificação para poder dar aula dele. Como ele é sistematizado no mundo inteiro, ele é muito regulamentado, não que não tenha liberdade, ou seja, para colocar repertórios de fora, como os que a gente tem nos nossos concertos, ou música brasileira, que a gente sempre coloca muito, mas ele exige essa formação do professor justamente para que ele seja bem aplicado. Então, os nossos professores aqui, eles são certificados no método Suzuki, e a gente tem uma trajetória de muitos cursos que cada prof tem que fazer, e eles vêm aí se formando para realmente conseguir manter essa ideia primordial do método, que eu realmente simplificaria em caráter primeiro e habilidade depois, porque a gente se preocupa com a educação geral da criança e a música vai sendo um meio para trabalhar diversas questões sociais, comportamentais, de sensibilidade, tudo isso através da música. Mas a nossa preocupação não é em criar grandes musicistas ou grandes músicos que vão sair daqui e ir para a faculdade. Isso pode ser uma consequência, mas a nossa preocupação é com a formação interna da criança, que ela seja mais feliz, que ela se sinta bem, que ela conquiste vitórias internas de realmente disciplina, de concentração, né, e de sensibilidade, porque, como já dizia Suzuki, a música existe com o propósito de cultivar corações nobres, e a nossa preocupação é nesse cultivo desse coração nobre que vai saber ter empatia, que vai saber conviver.
E a gente promove muitas atividades de convivência. Uma delas é recente aqui na nossa história, que é a nossa orquestra. A nossa orquestra surge no ano passado. As aulas em grupo já existiam porque fazem parte do método, mas a orquestra foi realmente uma conquista. E realmente ter um maestro, o nosso querido professor Luciano, que consegue manter esses ensaios e todos os instrumentos juntos na orquestra faz muita diferença na vida das crianças. Ou então, dentro desses nossos grandes sonhos, muitos nós já podemos realizar. E um deles, que é esse projeto muito lindo, que é o Concerto para Bebês, tem dado muito certo e a gente tem conseguido oferecer música de muita qualidade, com realmente músicos ali ao vivo tocando para os bebês. Isso, para nós, é uma das coisas mais maravilhosas que a gente já criou e a gente pretende continuar para sempre. E esse ano a gente lançou também o Concerto para Crianças, porque a gente também pôde perceber que Porto Alegre tem muito pouca oportunidade para crianças apreciarem concertos. E muitas vezes, quando há essa oportunidade, a criança fica como uma mera espectadora, não interage com os músicos, não consegue chegar perto dos instrumentos. Então esse projeto, ele só vai crescer, a gente espera, conta muito com ele, que é o Concerto para Bebês e o Concerto para Crianças. Esse ano nós também tivemos uma grande novidade maravilhosa, que é o Teatro para Crianças. Então, também dentro dessa mesma filosofia Suzuki, uma outra arte, que é a arte do teatro, teve presente aqui na nossa escola e a gente também espera que ela cresça. Eu falei muito sobre bebês e crianças, mas nós temos muitas oportunidades maravilhosas para os nossos adultos também. E nós temos um coral maravilhoso, que é o Coral das Flores, um coral de vozes femininas que está crescendo, um coral já para mulheres maduras e que vem aí despertando muito amor pela música, está dando muito certo. E nós também temos um grupo instrumental para os adultos, que é muito lindo, onde a professora Dayana realmente consegue fazer uma mescla de vários instrumentos, cada um tocando do jeito que sabe e da sua maneira podendo contribuir para a música em conjunto. Então, são oportunidades para os nossos adultos, tudo isso além das aulas em grupo regulares que eles têm quando fazem o instrumento aqui na escola. Aula em grupo de piano, aula em grupo de violino e por aí vai. Nesses 10 anos, nós temos muitas pessoas que vão estar no palco hoje, muitas crianças e muitos adultos que estiveram desde os primórdios da escola. Então, crianças que entraram na estimulação para bebês que usavam fralda, estão agora no palco tocando seus instrumentos. Isso é muito lindo, saber que a gente pode acompanhar o crescimento desses seres tão especiais. Pro ano que vem, nós temos uma novidade maravilhosa, que é mais uma arte, o Dança Mãe, Dança Bebê, onde nós vamos oferecer oficinas de dança e movimento para gestantes e mães de bebês de colo e também para os bebezinhos caminhantes já. Tudo dentro dessa mesma filosofia, só que voltada então para as questões do movimento, né, da coordenação motora. Então esses projetos aí vão chegar e nós também estamos planejando artes plásticas para bebês e crianças, ou seja, a tendência é que o Centro Suzuki realmente se torne uma escola mosaica. O que significa isso? Uma escola que tem todas as artes das musas, ou seja, dança, teatro, poesia e por aí vai. Esse é o nosso sonho e é muito importante saber que a gente tem o apoio de todas essas famílias que estão conosco, umas há muitos anos, umas entraram agora, mas a gente tem certeza que vamos seguir juntos aí por muitos e muitos anos.